Se é tempo de ouvir a palavra, então vamos ler a palavra. Eu queria deixar para a nossa meditação nesta manhã, já início de tarde, a carta de Paulo a Tito, Epístola de Tito, no capítulo 2, versículo 11, um texto muito conhecido nosso, um texto que já é bem conhecido no meio evangélico, que diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Que coisa boa, que boa notícia é a graça. Nós recebemos a graça de Deus. A graça de Deus se manifestou e todos nós gostamos de graça, né? Falar que é de graça, isso aqui é de graça. Não, quanto é que tem para? Não, é de graça. Se é de graça, então, já dizia o americano, se é de graça é meu, né? Se é de graça, então é para mim. Então, todos nós realmente gostamos de receber algo de graça, né? Mas esta graça maravilhosa, esta graça que se manifestou a todos os homens, esta graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo, ela é mediante a fé. Paulo diz lá em Efésios 2:8, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, nós recebemos a graça, favor imerecido, algo que não merecíamos porque estávamos longe de Deus, éramos pecadores, nós tínhamos realmente transgredido a lei de Deus, não merecíamos o amor de Deus, mas o amor de Deus é tão grande, o amor de Deus é tão maravilhoso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu a graça, nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, esta graça, ela vem através da fé. É necessário crer no unigênito Filho de Deus. Para recebermos esta graça, é necessário nós crermos na pessoa de Jesus Cristo, porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Todo aquele que crê, todo aquele que entrega a sua vida a Jesus, todo aquele que reconhece Jesus como Filho de Deus, recebe esta graça maravilhosa, esta salvação gloriosa através da graça de Deus, porque a graça de Deus se há manifestado. Só que esta graça nunca foi de graça. Ainda que nós recebemos ela de graça, existe um preço. Houve um preço muito grande, e este preço foi o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele pagou os nossos pecados, ele pagou pelas nossas culpas, ele morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, sangue precioso, sangue puro, sangue inocente, sangue que tinha realmente condições de pagar os nossos pecados. Nenhum de nós teríamos condições de pagar a nossa dívida era muito alta, a nossa dívida era extrema, a nossa dívida para com Deus, a dívida da humanidade para com Deus, ela era impagável. Ninguém poderia pagar, nem por obras, nem por fazer alguma coisa de penitência, nada disso poderia pagar ou pode pagar os nossos pecados. Somente o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário é que pôde pagar, é que pode realmente nos limpar, é que pode nos resgatar, é que pode nos alcançar através da graça de Deus. Esta graça nunca foi de graça, custou o sangue do Senhor Jesus Cristo, e nós entendemos isso e recebemos esta graça e cumprimos a vontade de Deus. E Paulo fala aqui, né, como ela se manifesta. Veja que ele fala: porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos. Ou seja, nós recebemos a graça, nós somos salvos pela graça e nós aprendemos da graça. E aprendemos o quê? Nós aprendemos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Ou seja, nós recebemos a graça e aprendemos que temos que renunciar.
O Senhor Jesus deixou bem claro: aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, renuncie o seu ego, renuncie o seu eu, renuncie a sua autossuficiência, renuncie os seus pensamentos de autoafirmação, renuncie a si mesmo. Ou seja, nós temos que renunciar, renunciando à impiedade, renunciando aquilo que nos afasta de Deus. Ou seja, é achar que a impiedade é achar que isso aqui não tem nada a ver. Esse pecado aqui, não, isso aqui, Deus não leva em conta isso aqui, não. Não, nós temos que renunciar à impiedade. Aquele pecado que muitas vezes está no nosso coração, nós temos que renunciar, nós temos que deixar, nós temos que clamar ao Senhor: Senhor, tem misericórdia. É se arrepender das nossas culpas, se arrepender do nosso pecado, reconhecer que somos falhos, reconhecer que somos pecadores e que precisamos realmente viver uma vida como sóbria, justa e piamente. Ou seja, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. O que são concupiscências? É uma palavra tão diferente, né? As concupiscências são o quê? São esses desejos desenfreados, desejo da nossa carne, desejo de pecar, desejo de fazer a nossa vontade, de satisfazer as nossas vontades mundanas. Nós temos que renunciar à impiedade e às concupiscências deste mundo. João fala muito claramente, né? Porque neste mundo, né, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. Nós temos que renunciar a estas concupiscências mundanas, esses desejos da nossa carne, esses desejos dos nossos olhos, essa soberba, né, de querer achar que sou autossuficiente. Não, eu dependo do Senhor, eu preciso me arrepender, eu preciso desta graça, eu sou pecador e eu quero aceitar a Cristo, eu quero viver para Cristo, eu quero viver sóbria, justa e piamente. Ou seja, eu tenho que deixar toda a minha concupiscência, todos os meus desejos, renunciar à minha carne e viver uma vida realmente sóbria, sabendo que o Senhor me salvou e Ele quer que eu viva em novidade de vida. Ele quer que eu viva de modo sóbrio, ou seja, que eu não esteja realmente fazendo coisas somente dos meus desejos, mas eu tenho que conhecer a vontade do Senhor. E conhecer a vontade do Senhor é conhecer a sua palavra. Quando nós recebemos a graça, muitas vezes nós temos que entender que eu preciso, com esta graça, eu preciso fazer algo. O que eu preciso fazer? Eu preciso conhecer a Deus. Se eu recebi a salvação, se eu recebi o perdão dos meus pecados, agora eu tenho que viver uma vida diferente da que eu vivia. Eu tenho que viver uma vida agora convertido ao Evangelho, à vontade do Senhor, convertido realmente ao caminho que Ele quer que eu ande. Que caminho é esse? É o caminho da verdade. E o caminho da verdade está na palavra de Deus. O Senhor Jesus mesmo deixou bem claro: instrui-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os, ele pede a Deus, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando nós vivemos a palavra de Deus, quando nós buscamos conhecer a palavra de Deus, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus e buscamos agora conhecer a vontade de Deus através da sua palavra, nós estamos vivendo uma vida sóbria. Não é uma vida de louco, não é uma vida realmente desvairada, não. É uma vida sóbria, vivendo neste presente século, sóbria, justa e piamente. Temos vivido um século, este século que nós estamos vendo é um século de injustiça. Quantas injustiças, como o nosso coração às vezes realmente fica até mesmo com raiva de ver tanta injustiça, tanta coisa errada. Meu Deus, não é possível. Será que Deus não está vendo isso? Deus está vendo, Deus é um justo juiz, mas nós estamos no tempo da graça. E a graça, ela é agora para que haja salvação e não juízo. Haverá um juízo, haverá o tempo do juízo, haverá um tempo em que os justos serão julgados, em que os justos serão desarraigados, em que os injustos, melhor dizendo, sofrerão, né? O Salmo 1 fala, né, que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ter o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E no final ele fala, né, que os justos, né, os injustos não permanecerão na presença, ou seja, na congregação dos justos, né, mas os injustos, eles serão julgados. Há um momento em que os injustos serão julgados e nós temos que viver na justiça de Deus. A justiça de Deus é a salvação por Jesus Cristo.
quantas pessoas realmente precisam conhecer esta justiça de Deus, a salvação através de Jesus Cristo, saber que Jesus lhe perdoa todos os nossos pecados, nos purifica de toda a impureza, ele realmente faz com que a nossa vida seja uma nova vida. Nós deixamos o mundo de pecado, deixamos as drogas, deixamos a bebida, deixamos os vícios, deixamos aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que entristece o coração de Deus. Nós temos condições através de Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós podemos viver justamente, podemos viver uma vida justa, vivendo sóbria, justa e piamente. Ou seja, uma vida de devoção a Deus, de leitura da palavra, de oração, de busca ao Senhor, de estar na presença de Deus, de congregar com os irmãos. Esta é o ensino que a graça vem trazer aos nossos corações, porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos a renunciar à impiedade, às concupiscências mundanas. Vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. E por que nós temos que viver assim? E por que nós temos que guardar tudo isso? Por que nós temos que mudar a nossa atitude? Por que eu não posso mais viver como eu vivia antes? Por que eu não posso mais continuar a vida de pecado ou de injustiça que eu vivia antes? Por quê? Porque eu estou aguardando. E aí vem o versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus. Ele prometeu que muito em breve viria buscar a sua igreja. Ele disse que nós não teríamos que ficar preocupados. Ele disse lá no capítulo 14 de João, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar lugar para vocês. E se eu preparar, eu também voltarei para buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Então o Senhor Jesus nos deu a promessa de vir buscar aqueles que são seus, aqueles que estão aguardando, aqueles que estão guardando, aqueles que estão vivendo na graça de forma sóbria, justa e piamente. Muito em breve, o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja, vai vir buscar os seus, vai vir buscar aqueles que estão vivendo realmente uma vida diferente da vida que viviam, de pecado e longe realmente de Deus. E é necessário que nós entendamos isso. Muitos estão pregando que por estarmos no tempo da graça, nós não temos que fazer nada, agora está tudo bem, agora você pode viver, né, de forma livre, você é livre, então você pode fazer o que quiser. Não, nós temos que viver uma vida sóbria, justa, piamente, porque muito em breve o Senhor Jesus virá buscar aqueles que são seus e que vivem esta vida de santificação. A santificação é um processo. Nós fomos justificados através da graça por aceitar a Cristo e vivemos agora um processo de santificação, de purificação, de transformação da nossa vida ímpia em uma vida de santidade. O Senhor Jesus vai buscar os seus santos, e esses santos têm que viver esta vida realmente aguardando. E veio o versículo 14 fala, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. É esse povo seu que o Senhor Jesus virá buscar. É este povo seu que irá morar no céu. É este povo que é do Senhor Jesus que vive esta vida de santificação, essa vida zelosa, essa vida realmente de boas obras, né? Uma vida realmente que dignifica o nome do Senhor Jesus, que pode realmente dizer, eu sou cristão, por quê? Porque eu vivo uma vida realmente sóbria, justa, uma vida de santificação, uma vida separado do mundo e do pecado. Deus quer isso, Deus quer que vivamos esta vida realmente de santificação. Deus realmente, Ele quer que nós nos purifiquemos, busquemos a sua face e estejamos prontos para a volta do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos fala claramente que sem santificação ninguém verá o Senhor. Ou seja, este processo de santificação é para os que são do Senhor Jesus, é para aquele que é povo seu. Se você é povo do Senhor, se você é povo de Deus, se você realmente crê na palavra de Deus, se você aceitou Jesus como seu Salvador, se você vive esta vida realmente cristã, então você realmente vai se afastar do mundo, vai se afastar do pecado, vai se afastar da iniquidade e vai viver uma vida realmente como servo do Senhor, como povo de Deus, zeloso de boas obras. É necessário que tenhamos zelo pelas coisas de Deus, zelo pela nossa vida espiritual.
Muitos estão vivendo uma vida sem cuidado nenhum, vive como se fosse um passarinho, vivendo de qualquer maneira. Não, temos que ter zelo pela nossa vida espiritual, temos que nos preocupar com a nossa vida espiritual, temos que nos preocupar com a nossa comunhão com Deus. Se nós não temos comunhão com Deus aqui na terra, como vamos ter comunhão com Deus na eternidade? Deus espera que nós busquemos esta comunhão sempre, porque Ele está pronto para realmente ter esse relacionamento conosco. A palavra de Deus fala, buscai ao Senhor, né? Quando me buscares de todo o vosso coração, buscar-me-eis, e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Nós temos que buscar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, estar na presença dEle, porque quando nós buscamos ao Senhor, nós o achamos. Deus está pronto para estender as suas mãos, para falar no nosso coração, para fazer de nós os servos do Senhor, fazemos de nós povo seu. O povo seu é este povo santificado, é este povo zeloso de boas obras. Se você, meu amigo, minha amiga, você, meu ouvinte, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, que ainda não conhece o Senhor Jesus, que ainda não faz parte desta graça, eu quero deixar esta mensagem para você. Entregue a sua vida a Ele, entregue a sua vida ao Senhor Jesus e você vai receber esta graça maravilhosa, a alegria da salvação. Você vai ser transformado e vai ser povo de Deus, esperando esta bem-aventurada esperança da volta do Senhor Jesus. Você vai ter condições de viver na eternidade com o Senhor Jesus, viver uma eternidade segura, uma eternidade de prazer, uma eternidade de alegria, uma eternidade de paz, uma eternidade na presença do Senhor. Que Deus te abençoe, que você possa guardar esta rápida reflexão para que você possa realmente, no dia do arrebatamento, em que o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, vier buscar o seu povo, você possa também subir conosco e assim ser feliz para todo sempre. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.